A Rádio Atlan apresenta Construindo Pontes. A coragem de encurtar distâncias. Apresentação: Juscelia Aparício. Olá, ouvintes da Rádio Atlan, sejam bem-vindos. Meu nome é Juscelia Aparício, sou psicóloga. A minha base teórica se chama Análise Bioenergética. Também bebo de fontes como a medicina chinesa, a acupuntura e algumas práticas corporais de cultivo de energia. Sou estudante da Revelação Cósmica e esse programa se chama Construindo Pontes. Vou trazer aqui reflexões sobre as dinâmicas do psiquismo humano. Hoje o tema que proponho é uma reflexão sobre a procrastinação e a preguiça. Seria possível uma educação da vontade? Esse tema me chamou a atenção depois que eu me deparei com um livro muito interessante que se chama A Educação da Vontade. Foi escrito por um pedagogo francês, Jules Payot, escrito em 1895, há muito tempo, mas é um tema muito contemporâneo. É um livro delicioso, tem uma linguagem muito refinada, sensível, vale a pena. Pelo que percebi, ele está em domínio público, facilmente encontrado na internet. Se chama A Educação da Vontade. Vamos lá. É possível educar a vontade e se livrar das dificuldades de realizar o que desejamos? Eu tenho muita vontade de fazer isso, mas eu sempre deixo para depois. Eu até começo a fazer, mas eu desisto rápido. Eu não tenho vontade alguma. Eu não desisto das minhas vontades. São vários discursos e podemos perceber vários níveis de vontade. Uma vontade forte, fraca, simples, complexa ou mesmo inexistente. Por exemplo, eu desejo ter dinheiro para me sentir poderoso. Existe uma vontade de poder e um desejo de dinheiro. Eu desejo ter dinheiro para não ter preocupações financeiras. Existe uma vontade de segurança financeira e um desejo de dinheiro. Existe algo que está por trás, algo mais profundo, que eu vou chamar aqui de vontade. O desejo, ele está sempre ligado a algo externo a mim. Depende de um objeto. Vontade é uma energia, é uma demanda interna. Ela tem a ver com um estado do ser. São infinitas as coisas que a gente deseja realizar durante um dia. A questão é como organizar tudo isso. Como fazer escolhas mais assertivas? Como desejar e se satisfazer com os desejos? Como ter uma vida mais produtiva? Como dar conta de tudo aqui fora e ainda ter uma vida interior? Será que quando vamos dormir fica aquela sensação que não deu tempo de realizar tudo? Será que faltou o tempo ou a energia de realização? Percebo que muitas pessoas têm a sensação que não conseguem administrar suas vidas e os seus desejos, gerando em si um contínuo sentimento de frustração, um sentimento bastante desagradável. E essa frustração vai ficando por ali, dando tom do dia. Às vezes ela dá até o tom da vida. Os desejos parecem inalcançáveis, a vida parece obstruir todas as tentativas. E como a frustração não é eliminada,
ela vai tomando muito lugar e acaba bloqueando a energia de realização. Perde-se a esperança. O lamento começa a sair pela voz, parece um tom meio choroso. Outras pessoas já têm uma voz com um tom mais raivoso. Toda a expressão do ser é uma emanação do que pulsa dentro. Tudo fala do ser, seus gestos, suas palavras, o tom, as caretas, os sorrisos, as ironias, os olhares, os movimentos. Se a frustração está muito presente, ela vai definindo um jeitão de estar no mundo. Diferente, por exemplo, de uma situação específica, de algo que não deu certo, vem aquela frustração, uma sensação de tristeza, e aí a gente vai lá, experimenta essa tristeza, aceita, elabora, deixa essa sensação passar e segue em frente. Ela não fica ali parada, ela é digerida, ela tem fluxo dentro do ser. Mas quando se vive sucessivas frustrações não elaboradas, ela começa a ocupar um lugar nocivo, ela começa a ficar maior e ela bloqueia a próxima ação, porque ela fica no caminho. Ela estava ali, agora era a vez dela. Precisava sentir a frustração e não foi sentida, ela foi reprimida. E aí a energia para realizar as próximas ações não fica disponível. Na bioenergética, nós entendemos que os sentimentos humanos são como correntes de energia. A mente faz parte dessa corrente, a mente e o corpo. E a impossibilidade de permitir, por exemplo, que a frustração nos atravesse, gera defesas internas. Provoca o que os autores chamam de couraças musculares. Bloqueios da energia dentro do músculo. Esses bloqueios inibem a respiração e todos os movimentos. E por tabela, inibe também a capacidade mental. As sensações, os desejos ficam com pouca energia. Pouco oxigênio no cérebro, no corpo, pouca energia nas células, pouca energia nas periferias, por isso o cansaço. Um ciclo tóxico se instala. Na medicina chinesa, essa energia se chama Qi. E pode ter um fluxo harmônico ou bloqueado. O fato é que, com a energia lenta ou até parada, o movimento é reduzido. Aquela sensação de letargia, de preguiça, sensação de que a vida é difícil, pesada. A frustração se torna um grande obstáculo energético. Ela se espalha pelos músculos. Ela inibe a vontade. O autor do livro, Jules Payot, ele diz que a vontade é uma potência sentimental, um método para chegar ao domínio de si mesmo. Portanto, é uma potência de autocontrole. E também uma potência de organização dos desejos. E a vontade, ela está envolvida na maioria das nossas decisões diárias. Sem organização dessa vontade, ela fica solta, frouxa, flácida. E a energia não fica disponível, se deixa para amanhã. O tal da procrastinação. Sabe aquele shot que a gente toma de manhã para a imunidade? Limão, cúrcuma, mel. Então, às vezes o dia começa com outro shot. Um blend de procrastinação, preguiça e frustração. Aquele que deixa para depois as suas vontades se torna preguiçoso. Ele se acostuma com a preguiça. Ele se acostuma em não fazer. A preguiça se torna o grande salvador. Porque não fazendo, ele não se frustra de novo. E ele consegue se proteger. Vamos pensar aqui quais são as características de um preguiçoso. O preguiçoso ele é sempre invejoso. Ele continua desejando
E quando ele vê alguém que consegue fazer algo que ele gostaria, ele fica imediatamente com raiva. Como essa pessoa conseguiu fazer algo? Como ela ousa me mostrar que isso é possível? Vem a raiva. Às vezes o preguiçoso é disperso e faz várias coisas pela metade. E nada se aproveita. Ele geralmente dorme mais do que precisa. Ele geralmente é fracassado em suas ações, porque ele depende da realização de outras pessoas. Ele espera que o outro faça por ele. Pode ser que ele ande arrastando os pés. Um corpo pesado, não aguenta o próprio corpo. Ombros podem ser caídos, corpo flácido, sem energia. Parece que ele não está dentro das suas próprias pernas. Não conclui uma tarefa. Está lavando louça, vai atender uma mensagem, volta, esqueceu da louça, já foi fazer outra coisa. Ele sente que faz muitas coisas. Ele mente para si mesmo. Ele sente que faz para não se frustrar do não conseguir fazer, do não realizar, do não ter resultados. E novamente cai lá na frustração que ele não quer sentir. Uma emoção parada, por exemplo, a frustração, ela quer movimento, ela quer espaço, ela quer se expressar, ela existe. Então ela espera um gatilho para sair, algo que dê um motivo, olha para mim, eu estou aqui. A preguiça, a não ação, ela vira um anestésico para não lidar com as frustrações. Jules Payot fala que trata-se de um doutorado da preguiça. A vida de um preguiçoso, ela pode ser até agitada, mas ela não é cheia, ela é vazia, porque falta resultados. Como falta ação, não tem resultado da ação. Tem ações pela metade. Encontrei uma frase no livro que é chocante. Diz assim: preguiçoso é um parasita do trabalho dos outros. Ele forma a multidão dos fracassados. É de se arrepiar nessa frase. Eu fiquei arrepiada. Por que ele é um parasita? Porque ele não faz. E ainda acha que o outro tem que fazer por ele. Se torna um pedinte. Muitos deles até têm alguém próximo que acaba fazendo por ele. E aí esse comportamento é retroalimentado. Fica mais difícil ainda ele perceber que ele precisa fazer e sair desse comportamento. Talvez o contrário da preguiça seja o trabalho. O trabalho como ação, fazer o que precisa ser feito. Vocês já ouviram algumas frases assim: para que tanta organização? Que exagero! Parece toque. E aqueles loucos que vão na academia às 5 da manhã? Que gente maluca! Como assim você não consome bebida alcoólica? Como assim você segue sua dieta até nos finais de semana? Você não faz concessões nunca? Eu me permito sim, eu mereço. Eu ouço muito essa frase de eu mereço, eu me permito. É engraçado isso, parece que virou meio modinha, né? Tem até umas frases que o pessoal compra num quadrinho assim. De permissão em permissão, muita gente se sente muito livre, muito empoderada, né? Mas, se olhar um pouquinho mais de perto, pode ser um escravo de pequenos prazeres. E parece que ele está realizando muitas coisas. É uma indisciplina disfarçada, né? É um trabalho adiado. Por que será que existem pessoas que desvalorizam as pessoas que têm força de vontade? Ou desvalorizam o esforço, né, da pessoa que tem força de vontade? Talvez elas desvalorizem o ato em si. Esnobam, tiram barato.
Talvez porque é uma forma, né, uma tentativa de hipervalorizar a preguiça que habita nela. É algo meio incoerente. Bom, agora nós vamos dar um pequeno intervalo e na volta continuaremos refletindo para tentar construir uma ponte para entender o que é uma vontade mais esclarecida. Fique conosco. Olá, ouvintes. Estamos de volta para continuar a nossa reflexão. Nós vimos que a vontade se atrofia no homem preguiçoso. E o trabalho é o antídoto disso. Existem muitos trabalhos a serem feitos. E nós, por nós, para nós e também para os outros. Que trabalho é esse? Será que ele é tão ruim assim que a preguiça vem e acha morada e se valida para ir ficando ali, né, e trazendo essa letargia para a pessoa? Será que trabalhar, será que agir é tão cansativo assim? Trabalhar é ir em busca, é produzir, é criar, é se movimentar em direção a alguma coisa. Qualquer trabalho é muito digno e necessário para a vida, para o mundo. Viver é agir. Uma vida sem ação é a morte, ou, pelo menos, o caminho para ela. Uma vez eu machuquei o meu pé e eu engessei por 20 dias. Fiquei sem andar durante 20 dias. Quando eu fui tirar o gesso e eu botei o pé no chão, eu percebi que eu não conseguia mais andar como antes. Olha que loucura. A gente para de fazer algo, a gente desaprende. A gente entra em um processo de estagnação. Eu tive que fazer reabilitação para poder aprender a pisar de novo, a controlar, né, essa pisada no chão, tirar ele do chão, né, aquele medo de sentir dor de novo. Então é um processo que exige um retorno, né, o tempo todo estar ali em movimento, retornar ao que estava fazendo, porque senão a gente atrofia. Pessoas que ficam muito na cama começam a ter feridas no corpo, né, porque aquele corpo não está se movimentando, não está interagindo. A vida, ela precisa ser útil para você e para toda a sociedade. A sociedade se organiza pelo trabalho. Então, quando se deixa para depois, é não fazer o que precisa ser feito. Deixar para depois é a impotência de desejar. É a morte da vontade. E o que é essa vontade? Em que lugar do meu corpo, do meu ser, ela habita? Onde ela está? Nos músculos, na mente, no coração. Jules Payot diz que a vontade ela é um atributo do espírito. Pensando nisso, eu lembrei de uns livros que eu li há um tempo atrás, da filosofia Rosa Cruz, que eles mencionam que o sangue é o veículo do espírito. Na medicina chinesa, a vontade está nos rins. Os rins abrigam a força de vontade e também a essência do ser, a essência de vida. Os rins se ligam aos ouvidos e a emoção ligada a um rim desarmônico, por exemplo, é o medo. O medo é a emoção mais paralisante que existe. Olha que jogo interessante, né, de informações de várias fontes. A vontade do espírito transita pelo sangue. É purificada pela essência do rim, sai pelos ouvidos em forma de comunicação. Parece que tem uma comunicação entre espírito e corpo mais denso por esse canal de energia, que é o canal dos rins.
A revelação cósmica, ela traz uma visão de que o espírito que nos anima, ele criou esse ego para resolver problemas dele e de tabela também, problema da criação, que a gente chama de favor divino. Talvez essa vontade seja mesmo um atributo do espírito. Parece que ele tem uma agenda e vai usando o nosso ego para tentar pôr em prática essas ideias, essas vontades. Mas é preciso ter um refinamento dessa composição da vontade. Se os ouvidos não receberem a comunicação de dentro, provável que receba de fora, mas aí não será do espírito. Talvez por isso a grande necessidade de uma educação da vontade, um processo de mão dupla. Ego e espírito precisam se alinhar, mas é o ego que gerencia a prática disso, ele que operacionaliza isso. O espírito estimula, provoca, quando ele consegue. A gente sabe que em alguns momentos, em algumas situações, isso também fica um pouco impossibilitado. O fato é que a vontade ela vem de dentro. Talvez ela venha desse profundo dos rins, que filtra e vai circulando até que ela se abre nos ouvidos. A gente pode pensar nos ouvidos espirituais também, entender isso, né, e ouvir, e elaborar, e validar a ideia. Dizer sim ou não para ela também, né? O ego tem essa liberdade. Enfim, o processo de evolução ele tem relação com algum tipo de trabalho. Um trabalho braçal é extremamente útil. Hoje, por exemplo, se eu tivesse que construir a minha própria casa para eu morar, eu não saberia. Eu seria uma desabrigada. Antes, cada um construía a sua casa, plantava a sua comida e tinha que cuidar de tudo que envolvesse suas rotinas. Hoje o negócio se sofisticou e nós temos mão de obra especializada para cada uma das necessidades. Muita gente não comeria carne se tivesse que espremer um pescoço de uma galinha. Mas já houve um tempo que para comer uma galinha tinha que sujar a mão no sangue. A experiência, a evolução, o aprendizado, o estudo, a criatividade, a troca de informações entre as pessoas, a força física de um com a força intelectual do outro, tudo isso foi trazendo muitas facilidades para a nossa civilização. E mesmo assim, a gente patina muito ainda. A gente pode usar todo esse conhecimento, toda essa habilidade para construir ou destruir. Tem até uma música do Caetano Veloso que diz assim: a força da grana que ergue e destrói coisas belas. A mesma grana pode fazer algo muito lindo e algo muito feio. Trabalho é isso, é direcionar a energia para algo e fazer o que precisa ser feito. O escritor alemão Goethe, ele escreveu aquela obra muito conhecida, Fausto. Parece que ele demorou 30 anos para escrever essa obra. Antes de publicá-la, ele trabalhou nela muito tempo. Se a gente pensar nessa quantidade de tempo, parece que ele amadureceu junto com a própria obra, parece que ele foi se tornando a própria obra. Que coisa bonita é isso, né? Um trabalho intenso, ele pode produzir algo muito grande, algo que pode ser ofertado ao mundo, pode ser produzido em arte, em tecnologia, em facilidade para a vida. A gente pode produzir coisas imensas quando a gente coloca a nossa energia em algo. Goethe trabalhou em si e ofereceu algo para o mundo. Uma vontade muito nobre. E além de criar a obra, ele criou um autor, um escritor, um artista. Vocês já viram uma mulher grávida? Com certeza. Muitos aqui que estão me ouvindo, inclusive, passaram por esse processo de gravidez.
A mulher grávida, ela só fala do quê, gente? Ela só fala de bebê, só fala de mamadeira, de berço, de parto, de amamentação. Ela coloca toda a sua atenção naquele processo ali que está acontecendo dentro dela, de forma silenciosa, mas aparente. Está aparecendo todo dia um pouquinho mais. Isso é foco, isso é criar algo. É a gente sustentar a ideia, sustentar a vontade. Ela pensa tanto na criança que ela acaba também criando uma mãe para aquela criança, uma mãe para experienciar aquele ser. Muda o próprio ser. Ela nunca mais vai poder dizer que não é mãe. Inclusive, na medicina chinesa, uma mulher gasta muita energia dos rins para criar e amamentar uma criança. Ela doa da sua essência. Se é feito de essência, então deve ser feito de vontade, dessa energia mais forte. A vontade, ela é lentamente conquistada. Ela é um motor que produz movimento constante. É como se você a todo tempo tivesse que prestar atenção no volante. Dizer sim para algumas coisas que aparecem à sua frente. E aí você pisa no acelerador. Dizer não para outras. E aí você pisa no freio. Isso aqui nutre a minha vontade. Isso aqui me leva para onde eu quero. Isso aqui me tira do caminho. O tempo todo precisa estar olhando isso. Algo para ter força precisa de repetição. Precisa de consciência, de presença. Precisa repetir, ficar atento, nutrir. Algo para ter força precisa ganhar espaço e muito espaço, né, da nossa atenção. É igual a academia. Né, a gente vai na academia, a gente começa a fazer 3 séries de 12 movimentos com 1 quilo. Aí você repete vários dias. Aí você aumenta a carga, repete com 2 quilos. Daí o corpo se acostuma e você vai lá e dá um estímulo diferente. E aí ele continua. Né? Esse processo de constância, de perseverança, de estímulos repetidos e de estímulos novos, esse processo que vai trazendo a criação de algo. No caso da academia, ele traz a criação de um músculo maior, de um músculo mais forte. Você tem noção de quantas repetições ao longo de meses é preciso ser feita para ver um bíceps ficando durinho? São muitas repetições. Mas com a frequência ele vai surgindo. E aquele exercício se torna muito prazeroso. E depois que ele surge, você pode aumentá-lo, elevando as cargas, ou você pode manter as cargas e manter aquele músculo daquele tamanho, para que ele continue forte daquele tamanho, para que ele continue pulsando, vivo. Essa constância, essa repetição, essa disciplina, ela carrega em si o prazer de criar. E você come proteínas para nutrir aquele músculo, para mantê-lo forte. E o resultado, você se torna uma pessoa mais forte. Ir na academia pode ser um trabalho que a vontade conquistou com repetição. Repetiu tanto que começou a fazer parte do seu dia. Você vai achar um espaço para que aquilo aconteça todos os dias. Você vai achar porque já existe aquilo, o seu corpo pede aquilo faz parte do seu ser. Você gostou de se tornar forte, você gostou de se sentir bem. O ato de ir na academia não é um peso, é um prazer. Tem gente que brinca e fala assim, eu vou na academia na força do ódio. Talvez não seja dessa forma. Talvez você ainda não chegou naquele estágio de que você está entendendo que você está fazendo o que precisa ser feito para se sentir forte. Precisa chegar nesse estágio de experimentar e gostar do que está experimentando. A prática, ela vira uma fábrica de endorfina. Endorfinas, dopaminas, várias substâncias
que vão deixando seu corpo mais feliz, mais prazeroso. A química está ali, circulando o tempo todo, mantendo aquela ação e aquele resultado. Como criar sentimentos fortes que sustentem as minhas vontades? A gente vai tentar esmiuçar um pouco mais isso na prática. A gente vai tentar criar um cenário. Como é que se começa? Como é que eu produzo essa força, essa química por trás, para que a gente possa botar em prática as nossas vontades e ver os resultados? A gente vai para um pequeno intervalo e já voltamos. Estamos de volta. Seguimos agora para a conclusão da nossa reflexão. Como criar sentimentos fortes, que tragam tônus para a nossa vontade, para que ela não desapareça do nosso radar, para que ela faça parte do nosso dia, para que ela faça parte dos nossos ideais, para que a gente consiga trabalhar nela, fazer o que precisa ser feito. Uma vontade forte, ela precisa ter valores que envolvam o ser. Não apenas uma busca de um objeto, de uma sensação passageira, porque senão ela passa rápido, ela não precisa ser forte. É necessário construir uma pessoa compatível com aquela vontade. Então, por exemplo, eu quero escrever um livro. Então, precisa se tornar um escritor. Eu quero ter um filho. Então, precisa se tornar uma mãe. Eu quero fazer uma faculdade. Então, se torne um estudante. Mas eu não tenho dinheiro, nem tempo, nem idade para isso. Ok. Então, sua vontade foi validada por essa frase. Ela se torna totalmente impossível. O que é que valida a nossa vontade? Vamos pensar num outro exemplo. E esmiuçar mais para que a gente aprenda a organizar nossas ideias e aprender a atribuir bons sentimentos a elas. Sentimentos são tempero, produz a química corporal que potencializa, que sustenta, que aumenta ou diminui a energia. Depende da química, aumenta, dependendo da química, diminui. Ela é o combustível. Uma pessoa diz assim, um exemplo, sou ansiosa, minha mente é perturbada, agitada, descontrolada, sem foco, eu me deixo levar pelas ideias dos outros, eu me comparo com os outros e me sinto muito inferior, eu não consigo estabelecer uma rotina saudável, não consigo organizar a minha vida, não sei por onde começar porque são muitas coisas que me tornam uma pessoa muito insatisfeita, muitas coisas me atrapalham. Alguém aqui já ouviu isso? Será que só psicólogo que ouve isso? Acho que não, né? Às vezes a gente até já chegou momentos da vida que a gente pensou dessa forma e pronunciava isso. Que tal a gente olhar para esse cenário fictício e começar de alguma forma? Eu escolho ser uma pessoa pacificada. É uma ideia, é uma vontade. Tornar um ser ansioso em pacificado. Para quê? Para que eu vou ser pacificado? Vamos validar essa ideia. Colocar peso, força, encher ela de significado. Enriquecê-la com vocabulário. Quanto mais palavras, mais arquétipos, mais sentimentos, quanto mais valor ela tiver, mais importante ela vai ser, mais espaço ela vai ter. Ok, mas para que a gente é pacificado? Aí a gente valida. Vamos lá, por isso que as perguntas certas, elas nos levam para outros lugares. Por quê? Por que eu escolho ser pacificado? Para me tornar uma pessoa mais consciente, mais presente, para ser mais tolerante com os imprevistos, para estar presente em cada tarefa,
para não deixar minha mente divagar com o que ainda não aconteceu, para andar, pensar e agir de forma calma, para ter tranquilidade na tomada de decisões, para ter um sereno contentamento em tudo que faço, ser pacificada para produzir harmonia e equilíbrio. Tendo paz, minha mente vai poder ser mais sofisticada nas suas associações, vai poder selecionar melhor as coisas, vai poder identificar o que é importante, o que é relevante para o meu bem-estar e das pessoas que me rodeiam. Parece bom, né? Mas a gente pode enriquecer isso todos os dias para alimentar a nossa vontade. Agora que a vontade foi validada com valores escolhidos pelo dono da vontade, como a gente operacionaliza isso? Como fazer isso? A gente precisa dar lugar para esse sentimento, para essa ideia estar ali, conosco, durante o dia, experimentá-la. A gente não espera ela vir, a gente abre espaço e a produz. A gente coloca substância nesse espaço, até que ela vá se formando e se integre ao ser. Paz é a palavra, não é? Ela é o sentimento a ser perseguido, a ser buscado, a ser produzido. Ela é a ponte de uma pessoa ansiosa para uma pessoa pacificada. Como é uma pessoa pacificada? Puxa, eu nunca fui. Gostaria de saber como é. Como é que eu vou produzir algo que eu não sei? Vamos lá, a gente pode se aproximar de pessoas que são pacificadas. Pessoas tranquilas, calmas, serenas, e aprender com elas. Se afastar de pessoas perturbadas, porque nesse momento de criação, de planejamento, de movimento, a gente precisa se proteger. E às vezes a presença de uma pessoa perturbada pode te tirar do eixo. Ler livros sobre esse assunto, filósofos, sábios, né? A filosofia, o estoicismo, tem muitos livros que falam disso, desse equilíbrio. Muitos mestres estão por aí, disponíveis para nos ensinar. Na Revelação Cósmica tem o curso Mentalma, que ele é um farol imenso, que abre uma avenida enorme para essa jornada. Te convido, quem não conhece, experimente, é algo muito precioso. É uma joia rara que eu encontrei no meu caminho. Mas existem outros mestres que alcançaram uma vida pacificada. Se abra os seus olhos, abre os seus ouvidos. Vá em busca desses mestres. Mas como eu faço para buscá-los? Se torne um aluno. Sabe aquela história de que quando o aluno está pronto, o mestre aparece? Ele vai aparecer, deseja isso. Quanto ao nível emocional, o que se pode fazer? Aprender a regular as emoções. Ter domínio total do que sente. Não significa que vai impedir emoções ruins. Não. Significa que vai dar espaço para que elas passem por você. Você vai observá-las, vai senti-las e vai deixá-las passarem. Elas não precisam fazer morada. O controle das emoções ele passa diretamente pelo controle da respiração. Já diz um mestre que eu encontrei pelo caminho. Então, mãos à obras. Ajuste o seu ritmo respiratório, principalmente nos momentos que a ansiedade agitar a sua mente. Isso é fundamental. Você vai precisar ficar atento com a respiração. Quanto ao nível corporal, como uma pessoa pacificada se movimenta? Ela tem um corpo leve, fluido, se movimenta de forma harmoniosa. Como é a sua postura? Talvez seja necessário ficar atento a isso também, trazer movimentos novos ao corpo.
ensinar o corpo a ser calmo, alongar o corpo, aumentar a profundidade da respiração. Isso pode ajudar muito. Andar mais devagar, mais consciente, pisar com o pé inteiro no chão. É super importante ter um negócio que em inglês tem um termo que é grounding. Significa uma espécie de aterramento, né? A gente precisa estar presente para comandar a nossa existência. O pé precisa estar no chão. Sua respiração vai ali ampliando os movimentos, vai dando espaço para que a energia flua, para que a energia se manifeste. Trazer a sua atenção para cada atividade. O corpo está presente. Não é só mental, é físico. Falar menos, observar mais. Veja bem, se a gente quer respirar mais, automaticamente a gente tem que fechar a boca e usar mais o nariz. E quando a gente fala, a gente vai parando de respirar. Abra o peito, né, para que essa capacidade pulmonar possa ir ampliando. O prana que está no ar, que a gente respira, ele é energia e ele produz mais energia dentro da gente. O prana nos nutre. O prana é carga energética, carga para agir, sentir, para viver. Quanto mais ar, mais energia. Tudo com harmonia, sem muito esforço. A gente vai ganhando mais força respiratória. Mas a gente não força, a gente vai ganhando a força. Ela vai acontecendo de forma mais espontânea, com a prática. No nível espiritual, como é uma pessoa pacificada? Olhe os seus mestres, aprenda com eles. Eles chegaram primeiro. Quem chega primeiro, mostra como é. Eles podem colocar luz no nosso caminho. Se alinhe com o seu espírito. Peça para ele proteger e respeitar os seus esforços. Eu faço isso com o meu espírito todos os dias. Para que ele não me atrapalhe, porque eu também não quero atrapalhá-lo. Mas tente se esforçar. Você é quem realiza. Você não é o resultado. O resultado virá, porque todo trabalho produz algo. Você é quem faz. Não esqueça isso. Uma ação sempre deixa fácil a próxima ação. Por isso que é importante começar, por isso que é importante fazer, por isso que é importante não ter preguiça. Você validou tão bem a sua vontade que você vai se encantar com ela. Você quer muito vivê-la, quer muito experimentá-la. Mas você pode dizer assim, mas eu preciso que as coisas melhorem para eu ter paz. Isso é uma ideia criada anteriormente. É preciso revalidar. Quando você diz que você vai se sentir em paz, tente se manter na ideia inicial. Eu tenho paz e as coisas ficarão melhores. Apenas tente. Pode ser que funcione. Ou você produz os sentimentos que deseja, ou a outra opção é reagir a tudo que vem de fora. É uma escolha. Os imprevistos, eles desmontam as vontades fracas. Por isso, eles devem ser superados. O imprevisto não é o fim da tarefa. É importante voltar o mais rápido possível para onde você estava. Puxa, eu me desalinhei agora aqui, nossa, perdi toda a minha paz. Não, mas espera aí. Se autorregula e volta. Às vezes foi um imprevisto. A gente tem que aprender a lidar com os imprevistos. Importante dizer para a vontade para onde ela deve olhar. Dizer 1, 2, 3, 10, até que ela aprenda. É uma educação, uma pedagogia. Algo dentro de você está ensinando esse corpo e a sua mente a ter um ritmo novo. Quem? Quem que está dentro de você? Sua consciência. Você está aumentando a capacidade da sua consciência. Sua consciência que age. Sua consciência que pode movimentar o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Não é uma ação
reativa, ela é ativa. O fato é que a vontade é lentamente conquistada. Na luta contra a preguiça, contra as distrações, o sentimento tem que ser forte. Repetir, repetir, até que aquilo faça parte de você sem nenhum esforço. Você escolhe um ritmo, uma cadência, você não para. Você quer paz? Cria a sensação de paz. Sinta. Age como uma pessoa pacificada. Se movimenta como uma pessoa pacificada. Você treina. Essa escolha me traz paz? Se pergunte sempre. Alinhe o ato ao sentimento. A gente precisa construir uma pedagogia da vontade. Algo que a eduque e direcione a energia. Desejar melhor é desejar o que engrandece o ser, o que o torna mais virtuoso. Colecionar atributos elevados. Acho que a gente está aqui para isso. Ou a gente cria essa pedagogia, ou a gente é educado pelos modelos que existem por aí. Eu não sei se você está satisfeito com os modelos que existem. Talvez você possa criar uma. A gente precisa construir uma musculatura emocional, espiritual e corporal para equilibrar esse jogo da vontade. Para equilibrar tudo isso que está posto diante de nós. Seguimos tentando. Hoje eu fico por aqui. Eu agradeço a companhia de cada um de vocês. Um abraço, até a próxima. A Rádio Atlan apresentou Construindo Pontes. A coragem de encurtar distâncias. Apresentação: Juscelia Aparício.